Olá, o podcast Caminhos está aqui no Rio Construção Summit 2025 e agora numa versão um pouquinho diferente para receber dois convidados especiais, baianos, que eu já soube aqui, o Irailson Oliveira, presidente do Sintepave, e o Adalberto Galvão, secretário de Finanças do sindicato e vice-presidente nacional da Força. Eu quero deixar a palavra com vocês para vocês falarem um pouco mais, se apresentarem, mas antes disso eu quero falar que está aqui do meu lado Humberto, que é o meu parceiro de apresentação. Seja muito bem-vindo, Humberto. Obrigado. Daqui a pouco eu vou passar a palavra para o Humberto, mas antes disso eu quero que os convidados se apresentem e falem um pouco mais dos seus currículos, por favor. Olá, dizer que para a gente é uma grande satisfação, poder estar no programa aqui, no podcast Caminhos, dizer que para a gente é importante, principalmente para estar debatendo um tema bastante relevante, que é o nosso setor, o setor da construção, e é um setor que diz para onde vai o nosso PIB, mas como bem disse aqui o Rui, e também quero aqui saudar Humberto Rangel, como bem disse o Rui, nós somos da Bahia, estamos à frente de um sindicato de trabalhadores do setor de construção pesada, e dizer que não tenho dúvida que será uma grande troca de informações no sentido de fortalecer aquilo que nós acreditamos que é necessário, que é o setor de infraestrutura no Brasil. Adalberto. Olá, eu sou Adalberto Galvão e o caminho nos trouxe até o Rio de Janeiro. E aqui no Rio de Janeiro nós estamos no Rio Construção Summit 2025, que é um importante espaço de reflexão do setor da construção. Eu sou Adalberto Galvão, diretor financeiro do nosso sindicato e vice-presidente nacional da Força Sindical. Alegria estar com vocês. Maravilha, muito obrigado, Humberto. Muito bem, a alegria é nossa. Nós estamos contentes aqui de ter a oportunidade de conversar com vocês nesse espaço de reflexão tão importante. O Sinicom, ao lado de outras entidades, sobretudo a ANEOR e a ABDIB, tem se dedicado a estudar a questão, vamos dizer, da escassez e da dificuldade de mão de obra no setor. Nós estamos com um grupo de estudo que já vai caminhando já há algum tempo, já 2, 3 meses que nós estamos, talvez até um pouco mais, nós estamos discutindo essa questão. Existe sempre uma série de hipóteses, uma série de explicações para as dificuldades que existem hoje. Nós temos ouvido muito o setor dos nossos associados, que são os empresários, os responsáveis pela contratação, mas a gente entende que uma reflexão mais completa tem que advir, vamos dizer, da escuta também do setor dos trabalhadores, como também do próprio governo, que poderá, oportunamente, nós queremos também escutar para discutir mais amplamente essa questão. Então, eu queria que vocês comentassem um pouco sobre isso. As hipóteses, existem hipóteses que são conhecidas na sociedade, quer dizer, hoje você tem o processo de uberização, a promoção muito intensa do famoso empreendedorismo. Então, por diversas razões, existe fuga de mão de obra, tanto no nível mais operacional, no nível de chão de fábrica, como também no nível mais elevado. Então, quer dizer, essa dificuldade é uma dificuldade que aflige o setor e que é objeto de reflexão e de busca de soluções. Eu queria ouvir o ponto de vista de vocês sobre esse tema. Angel, esse é um bom tema e que tem produzido preocupações não só no setor produtivo, mas na representação dos trabalhadores em todo o país. No nosso entendimento, você disse muito bem, há uma polissemia do trabalho, mudanças foram operadas durante esses últimos anos, as crises que nós vivenciamos, a crise de saúde pública com a Covid atingiu fortemente o mercado de trabalho, impactos negativos para o setor produtivo também, mas essa polissemia do trabalho com uberização, com fugas do nosso setor para outras atividades econômicas, eu diria a você que na nossa análise há duas questões que nós sempre pontuamos. Na década de 90, 70, 80, 90, se você bem analisar,
nós tivemos um boom da metalurgia, do setor metalúrgico no Brasil. Esta reversão se deu nos anos 90, quando nós tivemos um processo de privatização, houve uma fuga técnica desse setor e que veio se amalgamar exatamente na área da construção. E nós tivemos um crescimento enorme de pessoas que migraram dessa área técnica, sobretudo com as privatizações ocorridas da CSN e tantas outras privações, e migraram para o setor de construção. E aí nós tivemos um crescimento exponencial da força técnica de trabalho, que nós chegamos a um determinado momento a ser comparados, se nos anos 2000 estávamos para o Brasil, 2000, 2004, como os metalúrgicos tiveram na década de 70, em força técnica de trabalho. Obviamente que o panorama da mudança econômica, sobretudo nesses últimos anos, com a crise vivenciada pelo nosso setor, houve uma reversão, uma meta de sinal invertido. Aqueles bons técnicos que nós tínhamos buscaram oportunidades em outros setores, quando houve uma debacle da atividade econômica nossa, com a diminuição acentuada do nível de oferta de empregos para esses trabalhadores, com fechamentos de oportunidades, e a nossa engenharia viveu um problema muito grande, e que é um setor que integra soluções extraordinárias, não só internamente, mas externamente. E boa parte dessa mão de obra técnica migrou ou para a atividade própria, como empreendedor individual, ou para a uberização, e muitos deles alguns se aposentaram, e de fato nós perdemos aí, de modo exponencial, um conjunto de trabalhadores técnicos. Com a retomada do nível de atividade nossa recentemente, e essa dinâmica econômica que nós passamos a viver recentemente, com um crescimento ainda não no nível ideal, mas no nível mediano, dos investimentos na área de infraestrutura, tanto do ponto de vista das obras públicas quanto dos investimentos privados, se apresentou duramente para todos nós, um retrato que nós não esperávamos ver, que é a ausência de mão de obra qualificada para o nosso setor. Se você pega, por exemplo, soldadores, diminuiu acentuadamente o número de soldadores no país. Você pega, do outro lado, operadores, nós vivemos dois fenômenos para operadores. Os operadores que viviam muitos das nossas áreas, nós estamos perdendo esses operadores para o agronegócio, que não tem a mesma tributação que tem o nosso setor, portanto um setor mais livre de tributação, paga um salário muito maior para esses operadores que estão migrando para esta base do agronegócio no Brasil inteiro. Então operadores hoje tem uma escassez de operadores em face desta condição salarial que este outro setor oferta. Obviamente que o trabalhador não vai analisar quem é mais ou menos tributado, ele vai analisar quem ele paga mais. E nesta possibilidade, neste caminho, ele está migrando exatamente para essa área, que é um dado que a gente tem que considerar especificamente de operadores, estão migrando para essa área de agronegócio e complicando, portanto, o nível de atividade no nosso setor. Mas eu diria a você que aí tem um outro elemento, que é o retorno da nossa atividade. O crescimento, repito, e os dados que nós vimos aqui são dados que de forma muito densa apresentam um crescimento da atividade econômica da construção enquanto gênero, e na sua espécie, ou construção pesada ou construção civil leve, houve um incremento, quer seja em função das políticas públicas de investimento do governo no Minha Casa Minha Vida, ou da retomada com uma nova taxa de investimento público realizada pelo governo, que puxou uma curva de investimento privado, e portanto a gente chega no nível também, não diria aquele nível de 2014, mas no nível muito melhor do que esses últimos 5 anos, o que demanda largamente uma força de trabalho qualificada. E aí é que reside o problema. Por quê? Os nossos pedreiros, carpinteiros, etc., vão se aposentando. Os jovens que deveriam ir a este mercado de trabalho não estão desejosos de ir em função de um problema especificamente, que é a carga horária de trabalho. A carga horária de trabalho tem sido uma inibidora, porque ele não quer se ver preso numa atividade durante 8 horas, ele quer ter uma liberdade maior para, durante o tempo da jornada, ele dispor do tempo que ele julgar necessário para fazer o que ele entender também apropriado. Por isso, por exemplo, nós temos uma inibição do número de jovens, e não tínhamos no passado, que ingressam no nosso setor.
esse é um dilema que não é apenas para os investidores, não é para os empresários, é um dilema comum, de uma agenda convergente, na nossa opinião, entre trabalhadores, empresários e governo. Por isso nós estamos também fazendo coro junto ao governo, de que é necessário um amplo estudo. Recentemente tivemos com o governo do Estado cobrando isso, demonstrando que deve haver um apagão da mão de obra no Estado da Bahia, se não for tempestivamente adotado medidas no sentido de garantir uma qualificação, não uma qualificação episódica, mas uma qualificação mais duradoura, mais permanente, com estímulos a esses trabalhadores para retornarem, né, ao mercado de trabalho e no nosso setor especificamente, que, aliás, a infraestrutura é um setor que eu diria a você que se difere muito da construção civil leve, quer seja pelo pacote de benefícios, pelo o tipo de trabalho, pela característica do trabalho. Portanto, nós temos que fazer uma força-tarefa muito grande. Tivemos com o ministro Marinho, também conversamos com o ministro Marinho sobre esta realidade brasileira, né, e que o governo, ao incentivar grandes obras, o governo, ao aumentar a taxa pública de investimento, fazendo que obras públicas se concretizem no Brasil e puxando obras privadas, ele está se descuidando de uma coisa que é fundamental, que é a qualificação profissional dos trabalhadores. Então, eu lhe diria que esse é um problema que assola o Brasil. Se nós não agirmos tempestivamente, teremos problemas em 2 anos, mais ou menos, para alocar trabalhadores dos grandes empreendimentos. Então, são 3 pontos assim que eu diria a você. Jovens, que a gente precisa reestimular a ir para o mercado de trabalho. Tem uma fuga de mão de obra técnica para outros setores de atividade econômica que nós devemos estar de olho. E o envelhecimento, né, dos nossos trabalhadores, eu diria aqueles mais experientes. Essas são equações que nós precisamos estar atentos, são questões que nós precisamos estar atentos para efetivamente ter uma qualificação que leve em consideração as nossas exigências. Adalberto, eu queria aproveitar o gancho, né, e direcionar uma pergunta ao Irailson. Além dessa escassez que o Adalberto falou bastante e falou muito bem, a questão da qualificação também deixou bem claro que é evidente, né? Na sua visão, o que falta para qualificar mais e melhor a classe trabalhadora, objetivando ganhar produtividade, enfim? Qual é a sua opinião em relação a isso? Qual é a sua tese? Eu vejo que nós temos que ter uma mesa permanente, né? Ou seja, sindicato de trabalhadores com sindicato patronal e governo também, para que a gente possa instalar uma mesa permanente debatendo exatamente essa dificuldade do setor, né? Essa questão da qualificação e qualificação profissional, ela se faz necessária para que a gente não perca a qualidade da nossa mão de obra no setor e possa estar trazendo novos agentes, tá, para dentro do nosso setor. E o Humberto Rangel falou um negócio interessante, né, que a gente tem que buscar os governos, né, ou seja, governos municipais, estaduais, governo federal, para empunhar essa bandeira, tá, junto com as empresas, sindicatos, para que a gente realmente possa se preparar para o que a gente acredita que vai acontecer. O mercado vem tendo uma reação ainda não da forma que nós desejamos, mas tende a acontecer isso conforme a análise que a gente vem fazendo, né, junto, né, aos próprios governos, junto com os empresários também. É um debate que a gente tem permanente. Tivemos na Bahia, por exemplo, nós tivemos uma reunião, tá, com o secretário de Relações Institucionais do governo do estado, tratando dessa temática que é tão importante para a gente, né? E internamente também a gente vem fazendo essa discussão com trabalhadores e trabalhadoras, com grupos de trabalhadores que ainda a gente percebe que não estão preparados para estarem assumindo tarefas dentro do nosso setor, para que a gente possa, nessa parceria com o governo, empresas e sindicatos, que a gente possa, então, colocar, inclusive, escolinhas da escola de formação de profissionais. Já temos em algumas cidades, nós temos lá em Salina da Margarida, já numa parceria lá com o estaleiro, né, começou uma enseada, dizendo melhor. Temos também já lá em Taparica, participando desse debate, também na ilha, e a gente
Salvador, nós já estamos discutindo com o lote 1, com o lote 2, já para que a gente possa estar colocando essas escolas de formação profissional para atrair os jovens e qualificar aqueles que já estão no mercado. Porque existe um problema com essa escassez de período da mão de obra que nós tivemos lá atrás, muitos ficaram faltando uma reciclagem, na verdade, né? Então tem aqueles que precisam se requalificar. Então dizer que a questão é qualificação e qualificação profissional, claro, mas também fazendo esse debate com o Sistema S, né? A gente precisa debater com o Sistema S. Vejo que o Sistema S ele precisa acelerar mais esse processo. Nós temos assim um fator interessante, que é essa questão dos jovens aprendizes, né, que eles passam lá 6 meses no Senai Cimatec, né, para depois ir para as obras. Isso é interessante, porque você dá aquela política que a gente sempre traçou, que é do primeiro emprego, de dar oportunidade a essa juventude. E é importante. Então a gente percebe que é uma questão que ela é uma questão empresarial, né, do mundo empresarial, mas também com políticas governamentais. É importante para que nossos governantes possam compreender isso e internalizar isso também. Uma coisa é fato, né? Nós temos assim, uma preocupação grande no Brasil todo, mas eu quero pegar um pouco ali a Bahia, uma de Salvador e Itaparica. É uma realidade. E isso já nos preocupa, porque ali terá 7.000 trabalhadores. Aonde nós vamos conseguir esses 7.000 trabalhadores? Então, a gente já está pensando exatamente o que vai acontecer mais na frente, já no ano que vem. No próximo ano a gente vê. Hoje nós temos nós temos no interior do estado também, Luiz Eduardo Magalhães crescendo muito, obras chegando. Temos lá em Pasa, né, com a empresa que está montando uma fábrica de etanol, que nós tivemos dificuldade para conseguir trabalhadores. Lá na Bahia nós já estamos sentindo isso. Aí nós temos o VLT com 2 lotes, veículo elétrico sobre trilhos lá do subúrbio também, que a gente já percebe essa dificuldade e nós não queremos que fique aquela questão do retrabalho, mas aquela questão de rotatividade grande no mercado por falta de qualificação. O profissional entra, não consegue atender as necessidades das empresas e acaba sendo demitido. Não é isso que desejamos. Nós desejamos que tenha uma perenidade nas contratações, mas também uma mão de obra de excelência. É isso que nós desejamos. Iraílson, Adalberto, esse programa eu tenho um formato menor. Eu quero agradecer a vocês dois pela importante discussão. Acho que a gente pode marcar um próximo programa para aprofundar um pouco mais. O Rio Construção Summit está rolando e a gente precisa dar seguimento. Para encerrar, eu só queria presenteá-los com o boné do sindicato, que é Infraestrutura para o Brasil Avançar. Se vocês puderem olhar para a câmera e fazer uma foto. E eu vou lhe dizer mais, para o Brasil avançar, as preocupações nossas e do Sinicom antecedem este momento da entrevista. Nós temos pactuado na norma coletiva que iríamos trabalhar conjuntamente uma ação para a qualificação, propondo no âmbito do Sistema S e do governo federal uma proposta levando em consideração os dados estatísticos que nós temos da falta de mão de obra. Então está previsto na nossa convenção, vencendo agora um prazo, uma mesa entre sindicatos de trabalhadores e o Sinicom, que representa o setor empresarial da infraestrutura, para a gente propor algo, Humberto. Então, é nessa linha que nós estamos trabalhando para poder consolidar uma qualificação mais abrangente para os trabalhadores. Humberto, quero te agradecer também pela parceria, agradecer a vocês dois pela visão de classe. Muito obrigado a você que nos acompanhou. Se inscreva no canal, continue compartilhando o vídeo e fique aí, até a próxima. Infraestrutura para o Brasil avançar. Exatamente. Juntos.